pessoal tá voltando aí, vida. Michele, tá entendendo a live dessa noite? Tá com alguma dificuldade? Entendendo o assunto? Se tiver alguma dúvida, pergunta para o pastor Mauro para a gente trabalhar e aproveitar essa oportunidade de falarmos esse assunto que é tão profundo. Vanessa, está entendendo? Está passando alguma coisa no sentido de não ter entendido algum processo que o pastor falou? Esperar o pessoal voltar. O pessoal está voltando para a gente terminar a live. Pastor Wellington, seja bem-vindo novamente, viu? Obrigado, pastor, pela cooperação de estar entrando na live. Creio que Deus está abrindo a mente. Daiane, graça e paz. Está entendendo o assunto, Daiane? Eu percebi que você já estava aqui também na primeira parte. Carlos, está entendendo? Fernandão, como é que está aí? Está entendendo a live dessa noite? Está ficando alguma dúvida? Peço que os irmãos falem, né? Porque a gente traz os assuntos profundos aqui, né? Para justamente trazer a profundidade dos textos bíblicos, né? São textos de muita importância para o cristão e às vezes passa despercebido, principalmente essa questão de João capítulo 1, João 1 e João 1:2, que é um assunto bem complexo. Se não entender, passa direto. O pastor de novo aqui, retornando, né? Carlos, se você está por aí, se você tiver, dá um joinha aí. Já perguntei, né, se tá tudo bem, se está entendendo. A Mábia também tá retornando. Que bênção. Graças a Deus essa live tem sido bênção aqui para nós, né? Espero que essa live esteja edificando a vida cristã de vocês, porque Pastor Mauro, a gente tenta sugar o máximo que pode dele. Pastor Mauro. Ô, Leandro, Oi. então, aí só para fechar, né, a questão do tal do déjà vu, ainda linkando aquele texto lá do Espírito pairando sobre a face das águas, que na verdade é Sim. como uma galinha chocando o ovo, né? E ele interagia com a matéria-prima do homem antes do homem existir. O homem não tinha sido formado por Deus ainda, né? Você pode ver que o ser humano, nós temos o ser humano, Leandro, o ser criado, a biodiversidade. Você sabia que ele tem os elementos no seu corpo do ambiente que ele vive? Você sabia que os peixes, os animais marinhos, os peixes, têm todos os elementos da água no organismo dele? É mesmo? Não Você sabia sabia que disso, não. Então já não nós sabia. temos todos os elementos da terra no nosso organismo? Ok? Entendi. Então, aqui, ó, eu quero ler o Salmo 139 para fazer um link lá com a questão do Tohu Vabohu. Certo. No Salmo 139, olha que interessante. Salmo 139. A Vanessa está falando aqui que o cérebro dela só tem 2%, Pastor Mauro. É dois, não tem mais. Ó, verso 5. Aqui tem dois aspectos. O relacionamento de Deus com a forma embrionária do ser humano, no ventre da mãe ainda, e tem também o aspecto do relacionamento de Deus, do Espírito de Deus, com o homem antes do homem ser formado. Então, está aqui, verso... Vou ler a partir do 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é elevado, não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito?
E para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, ali tu estás. Se fizer a minha cama no Seol, ali tu estás. Eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, oculta-me as trevas, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Torne-se em noite a luz que me circunda. Nem ainda em trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois tu me formaste nos meus rins, entretestes no ventre da minha mãe. Esse ventre da mãe pode ser a mãe mesmo, pode ser a terra. Eu te louvarei. Jó fala, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá tornarei, a terra, no caso. Verso 14. Eu te louvarei porque de um modo tão maravilhoso e assombroso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado, esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Meu Deus. Os teus olhos viam a minha substância ainda informe, e o teu livro, no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os meus dias, e foram ordenados para mim quando ainda não havia nenhum deles. Meu Deus. Misericórdia. Está claro que o versículo 15 deixa bem claro que o homem foi formado nas profundezas da terra. Foi formado com tudo aquilo que é o ambiente que ele vive, no caso, né? Cada meio ambiente que uma criatura vive, ele tem os elementos dali. Certo. O pastor Mauro, então, trazendo para a realidade nossa, seria o seguinte, né? Nós somos peregrinos justamente porque somos cidadãos do céu e porque fomos criados por Deus lá. Começa o espírito do homem criado dentro de Deus, né? No caso, sim, né? E aí depois, quando o homem nasce, Deus usa a terra, vamos falar assim, todo o meio ambiente para poder criar o homem só para aquele espírito que Deus criou, que estava dentro dele, para dentro do homem, já formado. Aí, exatamente. Por isso que quando você passa num determinado lugar, ou que você tem uma sensação que você já vivenciou, você está remetendo lampejos de quando você ainda estava formado dentro de Deus, você já era uma personalidade. Por isso que nós somos contra o aborto, porque a vida começa na concepção. Ali já tem uma alma e um espírito. E na verdade, isso já dá até uma visão até mais alargada sobre a questão da crueldade do aborto, né? Porque se o homem foi criado dentro de Deus, né? O espírito do homem foi criado dentro de Deus, Deus criou o espírito do homem, soprou, né? Para dentro daquele homem formado do barro, vamos falar assim, né? Quer dizer que antes até mesmo da criação humana, Deus já tinha feito todo o processo, né? Só Ele pode tirar, tem o poder da vida e da morte, né? E aí tem um outro, exatamente. Deus é o dono da vida, né? E aí tem um outro ponto, que Deus vai fazer o homem do pó da terra. Sim. Pó da terra não dá para fazer nada, não tem consistência. É verdade. O pó, mas Deus faz o homem, forma ele, por isso que a Bíblia diz, e formou Deus o homem do pó da terra, corpo. Soprou nas suas narinas espírito, né? E aí depois ele fala, e ele passou a ser alma vivente. Olha a tricotomia. Amém. A Mábia está colocando aqui que tem um louvor do Sérgio Sass que fala desse sentimento de saudade, quer dizer, a saudade, né, da eternidade, vamos falar assim, né, da criação do céu, vamos falar. Tem um louvor, eu acho que é o 2, que é da harpa, o pastor Mauro, que fala que saudosa lembrança, né? Tem o de ti, ó Sião. Quer dizer, onde é Sião? É o lugar no céu, o monte de Sião no céu, onde está o trono de Deus, o Deus da montanha. Oh, glória a Deus, hein? Aí, aqui a Vanessa coloca, então nós existíamos antes
e esperamos nossa vez de criar forma humana? Seria isso? Nós já existimos em espírito e alma antes. Nada a ver com reencarnação, né? Que você vê, porque a reencarnação é muito diferente da ressurreição. A ressurreição é você tornar a vida no mesmo corpo. A reencarnação você vai habitar em outro corpo, né? Segundo a teoria dos espíritas. E eles dizem que quando você sente essa sensação de déjà vu, é porque você está lembrando vidas passadas. Mas, na verdade, à luz da Bíblia, nós estamos vendo que é o homem tendo lampejos, né? Remetendo uma retrospectiva, fragmentos daquele sentimento de antes da queda do homem, quando o homem ainda havia sido formado dentro de Deus. Oh, glória a Deus. Tá ficando claro? Alguém tem alguma pergunta a fazer para a gente poder caminhar para o final aqui com o pastor Mauro hoje? Acho que é importante não deixar dúvida com relação a isso, já que é um assunto de muita profundidade. Aqui o Carlos está colocando assim, eu porfiarei por essa terra de além. É isso aí. No caso, é exatamente isso. Pegou, o Carlos pegou, hein? O Carlos é bênção, Pegou. uma bênção esse irmão aí. Ele é seminarista, pastor, é um menino maravilhoso. Eu tenho conversado com ele sempre. Deus abençoe ele, a preparação para o chamado, que é uma preparação dolorosa, né? Mas ele tem sido bênção aqui no canal, sempre nos ajudando. Ficou alguma dúvida com relação a essa questão da criação do homem, como foi criado e tudo mais? Tem alguma dúvida? Podem colocar aí no caso. O pastor Mauro, a Vanessa colocou, parabéns, pastor Mauro, o seu cérebro também vai ter muitos porcento. Hoje eu já tive bem mais, viu? Hoje está devagar. Oh, Senhor. O pastor Mauro, com relação à questão do tempo, né, assim, trazendo para a questão de Deus, né, vamos falar assim, porque o homem trabalha com esse tempo, o Cronos, vamos se dizer, né, o tempo daqui, vamos falar. Para Deus o tempo é diferente. Eu sei que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de entender. O senhor tem como explicar mais ou menos essa questão, a diferença do tempo de Deus para o tempo do homem? Isso é um assunto para uma outra live, mas eu vou dar um panorama. O nosso é o Cronos. O nosso é contado passado, presente e futuro. De Sim. Deus é o Kairos. De Deus é assim, o que é, o que era e o que há de vir. Ele está sempre no presente, mas ele também pode estar no futuro e no passado, porque ele não conta tempo, né? Ele é pleno, multiforme. Então, Deus, a Nova Jerusalém, por exemplo, ela tem 3 dimensões: o que é, o que era e o que há de ser. Entendeu? Então, Deus, você pode ver que está conjugado lá no Apocalipse, aquele que é, que era e que há de vir. Porque sempre Deus vai estar nessa conjugação no presente. Por isso que 1000 anos para ele é como um dia, e um dia é como 1000 anos que o apóstolo Pedro fala, né? Quando eles estavam naquela expectativa, dizendo que ele não viria mais, né? Houve uma especulação naquela época dizendo que não viria mais, que muitos já haviam partidos na esperança. Aí Pedro vai dar uma explicação, que o tempo de Deus é outro, é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Sim. A Michelle está colocando aqui, depois que é explicado, fica tudo mais óbvio. Por isso que eu amo a Bíblia. Com certeza. A Bíblia é o manual, Michele, Michelle. a Bíblia é o manual do ser humano. Quando você tem um produto que você precisa verificar alguma coisa que você não está entendendo, vai no manual. A Bíblia é o manual do ser humano. Por isso que ela está nos explicando como o ser humano foi formado. Amém. Pastor Mauro, por isso que nesse caso que o senhor falou do tempo de Deus, por isso que primeiro ele fala o que é, o que era e o que há de vir, né? O verbo do passado não vem primeiro, né? E o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Irmãos, tem alguma dúvida? Ficou alguma dificuldade de entendimento? Algum processo que ficou para trás? Alguma pergunta que tem da Bíblia para fazer para o pastor Mauro? Senão a gente já vai terminar a live, no caso de hoje, né? A Mábia está colocando aqui, minha mãe fala isso, que a Bíblia é o nosso manual. E é assim, com certeza.
Para Deus, a Vanessa está colocando, para Deus já estamos na eternidade com Ele. Seria isso, pastor? Porque Deus, ele traz à existência as coisas que não existem e ele também considera as que não são como se já fosse. Puxa vida, que profundidade. Deus complica, mas depois ele explica, né? A profundidade do assunto é muito grande. Pastor Mauro, eu acho que a semana que vem a gente podia deixar marcado esse tema do nascer de novo. Acho que é um tema propício, né, para o entendimento de todos os irmãos que têm acompanhado a nossa live, as nossas lives de estudo na segunda-feira, que tem sido bênção. Queria pedir para os irmãos, né, antes, se tiver alguma pergunta, pode colocar, que ainda vou ficar alguns minutinhos aqui esperando. Enquanto isso, eu vou só dar um panorama, pedir para o pastor Mauro falar também sobre a questão do setema. Mas antes eu queria dizer o seguinte, a gente está chegando a 1.000 seguidores no canal. Então, chegando a 900 praticamente, logo a gente vai estar chegando aos 1.000 seguidores. E chegando a esses 1.000 seguidores, a gente vai poder fazer algumas coisas diferentes, vai ter várias surpresas, e eu espero contar com vocês para continuar divulgando o canal, para a gente poder chegar nos 1.000 para soltar essa surpresa logo. A Michelle está colocando aqui, quando chegarmos no céu, o Fernando também está colocando outro texto, depois a gente já vai complementar. O Fernando aí é Mateus 21, né, que ele está falando. Não lembro agora, mas tem uma passagem bíblica que Pedro quer levantar uma cabana para Jesus, para ele, para Moisés. É o Monte da Transfiguração, né, pastor Mauro? É Mateus 16? Não. Hã? Mateus 21. Eu vou confirmar, mas acho que é Mateus 21, sim. A Michelle está perguntando aqui, quando chegarmos no céu, vamos ter essa sensação de conhecer lá? Isso aí é um assunto interessante também. Aliás, acho que é Mateus capítulo 17, né? Mateus capítulo 17. 17, exatamente, é isso mesmo. Então, o Fernando está colocando aqui um negócio interessante, pastor Mauro. Ele colocou aqui, em Mateus 17, lá no Monte da Transfiguração fala assim, quando Pedro quis fazer lá as 3 cabanas, aí o Fernando coloca, ele não conhecia Moisés, poderia ser um déjà vu ou uma revelação do Espírito? Não. Isso não tem nada a ver com déjà vu, não. Isso é uma outra coisa. A gente pode explicar numa outra live. Por que ele falou dessas cabanas aí? São tendas, na verdade, né? São tendas. Mas no caso, então, quando Pedro falou de Moisés e Elias, não seria a questão do déjà vu, seria uma outra coisa. O Fernando está colocando isso aí. Ele está perguntando, não é das cabanas, ele está perguntando do Moisés e do Elias, no caso. Mas a explicação é outra. Ah, é? Não dá para dar só um panoraminha para ele não ir embora com sede. Ali é o seguinte, ali o que aconteceu que foi a dimensão mudou, né? Houve uma outra dimensão ali e eles viram Moisés e Elias, aquela dimensão celestial, ela veio, né? Onde eles estavam. Tanto é que a Bíblia diz que eles estavam em glória, os dois, né? Glorificados. E aí tem uma série de questões, porque Pedro... Se observem que Pedro falou, bom estar nesse lugar. Façamos uma cabana, se o senhor quiser, nós vamos fazer uma cabana para Moisés, uma para Elias, né? E uma para o Senhor. Aliás, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Mas ele não fala para fazer cabana para ele próprio. É verdade. Porque a cabana, a tenda dele, o tabernáculo dele era o próprio Jesus. Meu Deus. Isso é um outro assunto bem profundo para a gente falar numa próxima oportunidade. Amém. Mais alguma pergunta que ficou por aí? Se tiver mais alguma, pode colocar, por favor. Graça e paz aí ao Fernando, que entrou agora aí na live. Deus abençoe. A Mábia tá usando até um termo capixaba, pastor, que a gente aí no estado de São Paulo não conhece, né? Mas tá colocando aqui. Só sei que a sensação de déjà vu dá uma gastura. É verdade. Quem teve já essa sensação, o negócio é profundo mesmo, né? A Michelle tem uma pergunta. Deixa eu ver qual é a pergunta que tem da Michelle aqui.
quando chegarmos no céu, vamos ter essa sensação de conhecer lá? O pastor vai ter essa sensação? De conhecer as pessoas? Não, de conhecer lá o local. Ah, com certeza, né? Nós vamos relembrar muitas coisas lá. Com certeza. E conhecer as pessoas é um assunto para outra live também. Outra live. Isso daí também é muito interessante. Nós temos muitos assuntos profundos aqui para falar, né? Amém. Cada segunda-feira é uma questão nova. A Michelle está falando que é o lugar que ela perguntou, se nós vamos conhecer o lugar lá. Com certeza, porque nós viemos de lá. A nossa pátria é lá, nós não somos daqui. Por isso que a gente é peregrino, né? Por isso que Leandro, a Bíblia fala isso. Haja live, a Vanessa está falando, até a volta de Jesus, com certeza. Leandro, uma coisa que eu queria pedir para os irmãos aí, né, com a sua permissão, por gentileza, se puder fazer uma gentileza para mim, se inscrever lá no meu canal do YouTube. Eu preciso atingir lá 1.000 inscritos e parece que está bem devagar lá. Se os irmãos puderem, Assembleia de Deus Ministério Apologético. Assembleia de Deus Ministério Apologético. É só clicar no sininho lá, fazendo favor. Lá tem muitos vídeos lá de estudo, de mensagem. Essa semana mesmo eu vou colocar uma mensagem do senhor aí na live, né? Na página, uma mensagem que eu vou pegar lá do YouTube, porque eu também vou colocar lá o endereço para os irmãos poder colocar. Aí a Michelle está falando que já é inscrita lá, pastor Mauro. Obrigado, Michelle. Deus abençoe. Eu tenho certeza que os irmãos aí vão se inscrever lá também e falar também desse trabalho do senhor, que é um trabalho abençoado, né? Eu vou postar no Store, pode deixar, Carlos, que eu vou postar no Store, sim, o canal do pastor Mauro lá, para você acompanhar. Tem estudo, tem linha apologética, tem mensagens, tem tudo mais. Isso é bênção, com certeza. A Vanessa já está até colocando aqui o brasão verde com a espada na foto do canal. Deus abençoe. Bom, irmãos, eu acho que o assunto já tá colocado, né? Eu acho que ficou claro o assunto de hoje. Fernando, tem mais alguma questão, alguma pergunta? Os irmãos que estão aí conosco ainda, se tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Que eu já vou pedir para o pastor orar para a gente terminar a nossa live dessa noite, tá bom? Se tiver, enquanto o pastor estiver orando, vocês colocam aí, senão aí a gente já termina a live. Pastor Mauro, com relação ao setembro, nós vamos ter surpresa aí logo depois dos 1.000 inscritos, né? Se Deus quiser. Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Tem vários cursos, certificado reconhecido pela CGADB, né, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, e eu acredito que vai ser bênção. Amém. Amém. Pastor, o senhor pode orar por nós? Pedir para Deus abençoar a semana dos irmãos aí. E na próxima segunda a gente tem essa live com relação à questão do nascer de novo, né? Isso eu acho que é um assunto propício. Amém. Vamos orar. Pode orar, Soberano por Deus, favor, no nome do teu amado Filho Jesus, eu quero te louvar e te exaltar e te magnificar por esta noite que o Senhor tem preparado, pela vida de cada irmão que tem participado, interagido conosco, pela vida do presbítero Leandro, da Vanessa, da Valentina. Dá-nos uma noite de paz, uma noite tranquila, continue nos sustentando e que cada vez mais nós possamos amar a tua palavra e nos dedicar, Senhor, no estudo, no ensino da tua palavra para que o teu reino seja expandido. Continua conosco, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Maravilha. Irmãos, mais uma vez, meu agradecimento. Deus abençoe todos vocês. Deus possa dar uma semana vitoriosa, uma semana na presença dEle. Leitura da palavra, dos ensinos, e que seja uma semana abençoada. Pastor Mauro, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, irmã Roberta, todos os irmãos aí da Assembleia de Deus Ministério Apologético, essa igreja abençoada, tempo que pôde crescer muito espiritualmente, e até hoje aqui, né, com o senhor nas lives, o senhor tem sido bênção para a nossa vida. Grande abraço a todos, Deus abençoe. Tchau, tchau. Fica na paz de Cristo, e não se esqueça, hein, Jesus é o centro. Um abraço.